Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, estamos aqui nesse momento bonito, leve, espiritualidade, vida e filosofia. E, mais uma vez, nossos convidados especiais, Eduardo Marinho, que já está com cadeira quase cativa aqui com a gente, o Boff, que está uma vez por mês compromissado conosco, e chega daqui um pouquinho o vereador Renato de Curitiba. Então, você aí de Curitiba, marque presença conosco. E todos vocês aí, dê uma livezinha aí, dá um play, dá um incentivo, dá uma divulgada para que mais gente venha para esse momento. Então, o Eduardo Marinho e o Boff, eu quero começar falando para vocês que hoje, exatamente hoje, estamos lembrando com muita dor 100 dias da chacina de Jacarezinho. Hoje, justamente hoje, estamos lembrando 100 dias. Então, eu vou ler um texto para, em seguida, eu pedir a opinião de vocês. 100 dias da chacina de Jacarezinho. Ação por danos coletivos. Após 100 dias da mais letal operação no Rio de Janeiro, na comunidade Jacarezinho, a Educafro entra hoje na Justiça do Rio de Janeiro para discutir os danos causados à comunidade Jacarezinho, em consequência da operação ali executada, realizada no dia 6 de maio de 2021. A ação civil pública que acabamos de dar entrada recebeu o número 01844-024-2021.8.19.0001 do dia 16 de 8 de 2021. Para além das 28 vítimas fatais, a operação causou grandes traumas psicológicos imensuráveis, danos morais e prejuízos econômicos para a comunidade, com fechamento de escolas, restrição de circulação, fechamento de comércio, entre muitos outros prejuízos que a comunidade teve. Os impactos são sofridos por todas as pessoas da comunidade, e não só pelas vítimas, não só pelos parentes das vítimas, o que inclui familiares de policiais, servidores públicos, mulheres, crianças e adolescentes. Por isso, a Educafro busca não só a cobrança dos danos coletivos, calculado por baixo em 100 milhões de reais, mas busca também, dever de o governo do Estado reconhecer sua responsabilidade, realizando pedido de desculpas públicas nos 10 principais meios de comunicação do Rio de Janeiro. 2, adotar medidas para a garantia de tratamento psicológico e psiquiátrico a todos e todas, membros e membras da comunidade, para a reparação de traumas provocados pela violência policial. 3, apresentar plano de treinamento e conscientização da força policial sobre os impactos das operações nas vidas das pessoas da comunidade, as quais têm o direito constitucional de receber proteção e não violência por parte da polícia. 4, apresentar plano de mitigação de impactos negativos, difusos e coletivos de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. 5, construção de um memorial às vítimas. Vou repetir, construção de um memorial às vítimas, realizando cerimônia pública anuais na data da chacina, em vista da dignificação dos quase 99% dos moradores da comunidade. Pode ser que 1% de moradores caiu para a marginalidade e estão escondidos naquela favela. Isso não dá à polícia o direito de humilhar toda a comunidade. Quantos por cento de marginais tem nas câmaras e no Senado? Como as polícias tratam esses espaços?
Uma pessoa negra no Brasil tem 3 vezes mais chance de ser morta pela polícia do que uma pessoa branca. No ano 2020, só a polícia do Rio de Janeiro matou 1.245 pessoas. E a maioria absoluta dessas pessoas assassinadas violentamente pela polícia eram pessoas negras. A maior parte dessas execuções ficaram impunes. O Ministério Público não se esforça para elucidar com seriedade e honestidade os crimes, deixando cada vez mais o povo nas mãos de um setor de policiais altamente comprometidos com a violência e com as milícias, sem cumprir sua missão enquanto Ministério Público de controle externo das atividades policiais. Considerando os números alarmantes da violência policial no Rio de Janeiro e no Brasil, a ONU instigou o país a tomar medidas contra a violência e contra o racismo sistêmico. A cidadania da população negra é diariamente violada por um Estado que mata primeiro e pergunta depois. A Educafro, que há mais de 20 anos tem conseguido bolsa de estudo para jovens daquela e de outras comunidades carentes, não pode se calar diante do genocídio negro acontecido no Jacarezinho. Por isso, nesta data que lembramos os 100 dias, além da ação judicial, convidamos toda a sociedade para esse debate. Uma democracia que não garante direito à vida de todos e de todas de forma igualitária não é uma sociedade justa. Os afro-brasileiros são 54% da população do estado do Rio de Janeiro, e o que tem percebido é uma necropolítica do governo do estado do Rio de Janeiro, que se diz cristão, em face a essa parcela considerável da população. É preciso que o Estado democrático de direito se faça presente, garantindo a ordem e as garantias constitucionais. É preciso que o governador e as polícias civil e militar respeitem o Supremo Tribunal Federal na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, número 635. Um Estado que usa o monopólio da violência para exterminar o povo negro e pobre não traduz o espírito e os valores de uma Constituição que ousou ser chamada de Constituição Cidadã. Então, eu peço, primeiramente, ao meu irmão Eduardo Marinho, opinião sobre essa realidade, 100 dias de extermínio, e queremos, portanto, exigir um monumento e exigir reparação, e em seguida peço ao Boff sua opinião. Seu microfone. Agora. Eu acho que é um marco, é bom a gente estar sempre levantando o assunto e discutindo novamente, mas é bom a gente perceber também que essa chacina ela se coloca num rol de inumeráveis chacinas. Desde que eu me entendo, que eu vejo a polícia entrar na periferia e matar gente. Né? Em Vigário Geral, teve um conflito com o tráfico há uns anos atrás, um policial foi morto, os traficantes desapareceram e os policiais saíram matando no bairro até, acho que 23 pessoas, 27 pessoas, não me lembro bem. Mas é uma coisa comum. A força de segurança não é uma força de segurança que tenha como objetivo trazer paz. Ela tem como objetivo garantir o patrimônio. Ela tem como objetivo reprimir a população mais pobre, manter todo mundo conformado, deixar todo mundo apavorado e sem condição de reagir, né? De inibir. Quando você vê um crime, por exemplo, estupro, se você denuncia, se alguém da família denuncia um estupro cometido por um policial, essa pessoa está arriscada a morrer e frequentemente morre. Os crimes cometidos pelas forças de segurança, eles ficam impunes. E isso é um estímulo. E me parece que é a mesma mentalidade que mantém essa situação, a mentalidade do senhor de engenho, a mentalidade escravista, a mentalidade europeia, não é?
da exploração, da manutenção da população na miséria para a exploração máxima. É a mesma história. É sempre bom a gente trazer esses assuntos, fazer o memorial, levantar a história da sociedade, mas é preciso perceber que as raízes desse comportamento, desses acontecimentos, elas permanecem. Elas estão no poder verdadeiro, acima do teatro político, por trás dos bastidores, nos poderes econômico-financeiros, mega empresariais, banqueiros. É o poder verdadeiro, e não esse teatro das instituições que é influenciado, é infiltrado, é dominado, com várias práticas que, se não são criminosas na lei, são moralmente criminosas, como o lobby, por exemplo, a influência do dinheiro dentro das decisões sobre leis que vão reger o coletivo, o público. Né? A influência do poder econômico é patente, é inegável. E aí você vê um Estado que trabalha em prol desse punhado de privilegiados e sempre enganando o povo, jogando algumas migalhas e, sobretudo, reprimindo e sabotando o direito à educação decente, o direito à moradia, os direitos constitucionais. É aquilo que eu sempre caio nesse lugar. O Estado não cumpre a sua lei máxima. Se você quer diminuir os problemas sociais, quer diminuir a criminalidade, a fome, a miséria, cumpra-se a Constituição, não precisa mais do que isso. Basta o Estado cumprir a Constituição, coisa que ele não faz. Ainda mais a Constituição de 88, que já tem vozes aí nessa safra direitista, conservadora, é a Constituição comunista. Né? Como o Papa é comunista, e qualquer um que pense na fome é comunista, qualquer um que pense na humanidade e harmonia social é comunista. Hoje a ignorância está dominando o campo de visão da gente. Não dá mais nem para entrar em discussão. Não é isso. Parece que deu uma travada aqui. E o BOF? Como é que você está vendo isso, Leonardo Boff? Eu estava fechado aqui. Bom, primeiro cumprimentar a todos, o Frei Davi, meu confrade, o Eduardo Marinho, porque esse é o verdadeiro filósofo. Uma coisa, Eduardo, é professor de filosofia, outra coisa é filósofo. O filósofo está na rua, está no meio da vida, está conversando com as pessoas, descobrindo qual é a visão do mundo, como é que eles pensam de si mesmos. Mas eu acho, Frei Davi, que você tem uma função em cada sessão que começa no mês, você traz um fato grave, um crime, uma violação dos direitos básicos humanos, e você nos recordou essa chacina de Jacarezinho, que foi uma ação de execução, foi lá para executar as pessoas. Inclusive aquela cena que um desses policiais arromba a porta da pessoa, a mulher está sentada e diz: eu trabalho, ou me apresenta a carteira de trabalhador, eu sou trabalhador, e são fuzilados. Por quê? Porque eram negros. Então foi uma execução vergonhosa, até hoje não se tirou a limpo, inclusive celebraram a coragem desses assassinos militares, policiais, celebraram a coragem deles, coragem de matar. Então, eu acho que não pode ficar esquecido. Agradeço a você, Frei Davi, de trazer a memória, e não só trazer a memória, porque ela se vai. Você traduz pontos concretos de compensação financeira do que significa isso, o tratamento psicológico dos traumas criados na população, um plano de treinamento da polícia, porque ela não é treinada, é treinada para matar, e um plano de mitigação das maldades que lá foram criadas. E pena que o nosso Oscar Niemeyer não está vivo, porque ele faria um belo monumento. Aliás, ele era até um amigo pessoal meu, me prometeu fazer uma igrejinha aqui na minha casa, no meu jardim, e eu, estúpido, disse: não, pode deixar. Hoje me arrependo,
que teria uma igrejinha dedicada à Santíssima Trindade aqui no meu jardim. E ele me disse 2 vezes: Boff, estou esperando, eu não vou subir a serra, porque eu não quero saber de viajar de velho. Mande-me as fotos que eu vou fazer o plano. Mas não importa. Então, eu acho que isso não pode ficar sem ser lembrado, para ser julgado, para ser rejeitado. E isso está, e o Marinho disse bem, Marinho, isso está na tradição costumeira da polícia, que não está aí para defender o povo, mas para defender os interesses das classes dominantes. Nós nunca, os políticos todos sérios, o último grande, que eu acho que está fazendo um trabalho extraordinário, exatamente nesse ponto, que o nosso Gessé Souza, ele vai lançar um dia desses um livro sobre a escravidão, porque ele acha que tudo está ligado à escravidão. E esse livro dele, que é fantástico, A Elite do Atraso, onde ele mostra que tudo aquilo que eles desprezavam no escravo, odiavam o escravo, transferiram para o pobre de hoje, para o negro de hoje. E aí ele descreve os famosos 3 P's. Cada escravo que chegava na Bahia passava por 3 coisas. Recebia um pouco de pão para não morrer de fome. Um pouco de pano, os 3 P's. Pão, pano e pau. Um pouco de pão para não morrer de fome. Um pouco de pano para esconder as vergonhas. E a primeira reação, pau nele, uma surra tremenda que o comprador, o dono, dava para ele sentir que tinha que se submeter. E a pesquisa recente, nós publicamos na Vozes, numa pesquisa de um antropólogo lá da UERJ, diz os famosos 3 P's. Quem carrega um desses 3 P's é vítima da polícia. Ou é pobre, apanha. Ou é preto, apanha. E agora, desculpe a palavra, puta logo apanha também. Os 3 P's. Os 3 P's do passado, os 3 P's de hoje têm o mesmo efeito. Violência, que fica impune, que fica como que incrustada na nossa tradição política. E veja que a nossa Constituição é boa, mas ela não foi detalhada. Ela coloca, por exemplo, em primeiro lugar, dever do Estado, cuidar das crianças. Só diz isso. Não faz nenhum detalhamento, não fala da infraestrutura de alimentação, de escola, de proteção da família. Quer dizer, não se fez. Então, belos princípios, belas leis, mas sem nenhum cumprimento dela, porque não é detalhada, não é definida, e isso está no interesse da classe dominante. Ela nunca, hoje também, teve um projeto de nação, só teve um projeto para eles. E o povo nunca entrou no pacto social. Eu uma vez encontrei um desses chefes de gangue, um bandido, lá da Rocinha, mas inteligente. Ele me disse, ô Frei Boff, essa sociedade de vocês aí, eu digo, não, porque eu sou frade, eu já pertenço a outro mundo. Disse, não, esses vocês brancos fizeram um pacto social só para vocês e deixaram nós de fora. Então, nós nos organizamos aqui, fazemos o nosso pacto social aqui. A minha favela da Rocinha, uma das maiores da América Latina, são quase 300 mil pessoas que moram lá. Nós fomos obrigados a fazer o nosso pacto, nos defender contra aqueles que usam o poder público, a polícia, as leis, contra nós, porque nós somos considerados zeros econômicos, somos os excluídos, não valemos, não contamos. E isso está na nossa tradição, e por isso se justifica que o Brasil não tem violência. Ele vive num estado de violência. A violência é estrutural, permanente, contínua, em cima. E é uma violência covarde,
porque vai em cima dos mais fracos, dos mais pobres, daqueles que eles empurram sempre na favela. E ai deles se ocupam o lugar dos brancos, se entra num shopping, se viaja de avião, se tem um consumo humano, acesso a uma vida melhor, logo são rebaixados. Quer dizer, o andar de baixo tem que ficar sempre lá de baixo. Nós de cima que governamos e essa nação é nossa. Vocês são os excluídos. Então, isso é intolerável e eu quero agradecer, não canso de agradecer, viu, o Frei Davi, que a Educafro faz um trabalho civilizatório, humanizatório, cristão, de nunca deixar essas questões morrerem, integrar essas pessoas, criar os meios e as condições para subirem, irem para as universidades, se qualificarem nas profissões e sentirem-se cidadãos úteis e terem orgulho de sua tradição africana, porque grande parte do nosso país foi construído pelos afrodescendentes. São 54%, você disse a data, 54,4% são negros e mestiços. Eles construíram as grandes igrejas, os grandes palácios, tudo aquilo que é bonito em Olinda, em Recife, nas cidades mineiras. Foram eles que construíram, e não foram os brancos, foram os patrões. E que recebem em resposta desprezo covarde, perseguição, morte, execução. Então, nós temos uma democracia de baixíssima intensidade. Se nós medirmos a democracia pelo respeito à Constituição, pelo respeito às leis, pelo respeito às pessoas, é uma democracia de farsa, é uma democracia de mentira, de fachada. É aquele grupo que criou aquele mundo para eles, mas excluiu a grande parte da população. Por isso que nós estamos vivendo agora o auge dessa exclusão, com um presidente que é, por essência, um representante desses que excluem, mas excluem da forma pior, matando, deixando morrer, exaltando assassinos como o Ustra e todos aqueles que têm ainda na cabeça os ideais da Revolução de 64, que nunca superaram, criaram o marxismo, que tem que ser liquidado, tem que ser perseguido. Estão educados nessa ideologia ainda. Têm que ser reeducados, eles têm que ser defensores da lei, defensores daqueles que mais precisam, que são os pobres, marginalizados, mais expostos, e não o são. Defendem os opressores, aqueles que ocupam o Estado, se beneficiam do Estado e, a partir daí, fazem a sua corrupção. Muito bom, muito bem colocado, meu irmão querido, irmão Frei Leonardo Boff. Para mim, Frei, eternamente Frei. Está meio travando o som. Opa! O som está meio travando. Melhorou agora? Está picotando. Que pena, a minha internet não está muito boa, então. Melhorou agora? Aqui tá bom, para mim tá bom. Eu estou escutando bem, Então, legal. Bem, gente, olha só, ouvimos com muita alegria a explicação, as dicas do nosso irmão Eduardo Marinho, ouvimos com muita alegria a leitura do Frei Leonardo Boff, meu irmão Frei Leonardo Boff, e aí Renato, que acabou de chegar, bem-vindo, Renato. Houve um mal entendido, eu mandei para ele o link errado, ele chegou atrasado, não foi culpa dele, não, foi culpa minha. Mandei para ele o link errado. Renato, o assunto é o seguinte, Renato. Hoje estamos lembrando os 100 anos de morte, de chacina, de violência do governador do Rio e dos policiais do Rio de Janeiro. E a Educafro entrou hoje com a ação de reparação por danos morais coletivos contra o governador. Estamos pedindo à justiça 100 milhões
de indenização a todos os moradores de Jacarezinho, bem como várias outras exigências, entre elas que se crie um memorial às vítimas do Jacarezinho, as vítimas que morreram e as vítimas que estão vivas, porque o que tem de pessoa lá sofrendo com trauma das mortes e da violência policial é muito grande. Renato, você vereador, você advogado, e você que já apoiou da polícia várias vezes, como é que você vê isso? Qual é a mensagem que você tem para o povo do Brasil inteiro, em especial da Rocinha, em especial de Jacarezinho, com referência a esses 100 dias que hoje lembramos da chacina do Jacarezinho? Primeiro aí, ó, queria mandar um salve para a galera que está nos comentários aí, que eu estava mandando os comentários ali, falando, manda meu link ali e tal, porque eu também estava sem o link, então, e a galera ali que repercutiu ali me ajudou para estar em segundo lugar, agradecer, né, sem palavras, tá aqui falando, sem palavras, né, mas, vixe, sem palavras, então, só temos a agradecer, tá trocando, né, então, e a questão disso daí, dessa é uma questão que é triste, né? É uma questão que é muito triste, é muito marcante, que as pessoas não têm a dimensão do que é isso, enquanto isso é uma folha de papel, numa análise, numa inteligência, ali numa ciência, num livro, num documentário, num filme, e isso não tem cheiro, né? Isso não tem as consequências que não se imagina. Se imagina, eu vou falar por mim, sabe, Frei? Vou falar por mim. Eu não tive aí, no caso, né, o convívio com meu pai. Então já é uma certa curiosidade, saber como é que é, você vê o dos outros, já vê como é que é, mas beleza. Pode não ser nada, pode ser alguma coisa. Morreu cedo. Eu tive meu irmão que morreu cedo, 24 anos. Eu tinha 22, entendeu? Com conflitos seres humanos, uma arma, né? Enfim, eu tive amigos que morreram. Para muitas pessoas, isso daí pode ser uma estatística. Isso pode ser um número, e isso pode confirmar a realidade que o Brasil é o país mais violento do mundo. Firmeza. Agora, para outras pessoas, isso aí é um caminho que você foi colocado porque foi escolhido por você, você não escolheu, veio de fora, não faz parte do teu mérito, do teu fracasso, veio de fora. E é um caminho que você não precisava trilhar. É um beco escuro, é triste, é triste, é triste, é triste, é traumático. E uma vez que você se depara com essa realidade várias vezes, você para de sentir. Porque sentir está custando caro, está custando a tua existência. Ser humano não aguenta tanto, né? A gente tem que achar um jeito. Uns acham no bar, às 6 da tarde, depois de um dia de trabalho e um mar de frustrações. Outros irmãozinhos acabam no beco dos tristes, na Cracolândia. Outros parceiros se revoltam e nem que se foda tudo, e quem se fode todos são eles mesmos e estão no sistema carcerário. Vários trajetos que a gente vai vendo no caminho que a gente não precisava ver, que a gente não precisava viver. Caminhos que foram escolhidos por eles, para nós viver. E depois coloca a gente numa corrida de vestibular e fala quem chegar primeiro está ganhando, e é o maravilhoso, é o bonitão e é o iluminado. E quem chegar por último é o burro, é o incapaz, é o limitado. Ô, louco. Olha o sistema carcerário brasileiro. Além da marca racial, além da marca de classe, que é muito de... Uma é imodificável e a outra, num país que tem a menor taxa de mobilidade social do mundo, também inviável. A única coisa que é modificável e que está lá nesse perfil é o ensino fundamental incompleto. Se o ensino fundamental é incompleto da maioria dos presos e você julga eles, se esse é um elemento central para você prender os caras e ensino fundamental incompleto é indicativo de fracasso do mundo. Porque, olha, o Estado então não fez nada. Não tinha um programa
para, às vezes, aquela mãe que trabalha igual a minha, numa casa de família, como trabalhou quando eu era moleque, 3 filhos, minha mãe, vindo da Paraíba, aquela fita toda que eu já falei da última vez, vindo até a ocupação, favela, quebrada, ruazinha de barro, banheiro para fora do barraco, patente. Na Vila Macedo. Na Vila Macedo, em Preaquário, onde eu soube que o Leonardo Boff, minha mãe está aqui no chat, deve estar por aí. Leonardo Boff. Aí, dona Raimunda, se tiver que voltar para a favela, nós volta de cabeça erguida. Não estamos inteiros, estamos tudo quebrado, mas estamos íntegro. Vamos para cima. E o Frei Rui, que no momento difícil da história da minha mãe, da minha história, portanto, nós criança, sem casa, sem comida, sem esperança, sem nada, atravessando um deserto. A minha mãe escreveu uma cartinha lá, o Frei da paróquia, onde nós morávamos, do lado de uma penitenciária, do lado da colônia que tinha de pessoas com cancerias da época, né? E papapá, e chegou em nós um alimento, chegou uma ideia para minha mãe, que é um alimento de espírito, que às vezes é mais necessário do que aquela cesta básica, entendeu? Chegou, e hoje, 30 anos depois, eu estou com 37, então uns 31 anos depois, eu estou aqui falando com o Leonardo Boff sobre o Frei Rui, que há pouco tempo morreu, e falando das histórias que eu tive também na Vila Macedo, que me marcaram, né? Vi a vida no Senai, que é um campo de extermínio brasileiro, que é Jacarezinho, que é tantos outros lugares. Eu fui para a universidade, se me permite mais um minutinho, eu sei que às vezes eu desenvolvo, mas só... Eu desenvolvo uma memória, né? Trago uma memória, porque eu estou falando da Vila Macedo, estou falando de um campo de extermínio. Até hoje né? Então, é um testemunho, uma oportunidade. Eu estou aqui na frente de vocês com muita gente ouvindo, eu tenho que falar talvez quando que eu vou poder falar, né? Quantos de nós puderam falar, né? Nós está quieto há muito tempo, só tomando. Então, quando nós falamos, caramba, segura nós, que eu quero ver. Estou brincando. Então, e a questão que eu fui estudar na universidade é o seguinte, eu falei, e rapidamente, existe uma fita que é a seguinte, criminalização primária. O cara fez a lei, a feitura da lei. O governo fez a lei. A partir de agora, beber e dirigir é crime. Antes não era. A partir de agora, você tem uma quantidade X de maconha com você, é crime. Antes não era. E vice-versa. O cara faz a lei. Daí vem a criminalização secundária, que é o cumprimento da lei, para quem está ouvindo nós. O cumprimento da lei é o seguinte, o guarda belo que pegou a lei, beber e dirigir é crime, ele vai ir ali no Clube Curitibano, às 5 da manhã, num sábado, pegar a formatura de medicina, o pai daqueles jovens bem-sucedidos, e fazer cumprir a lei, falando que beber é crime, ou ele vai lá aqui, no Bar do Tião, ali em Tamandaré, ali, pegar a belina velha do tiozinho barrigudo, encharcar um 30, 50 real dele. Um lado ele vai ter resistência, o outro é sim senhor, não senhor, ele é rei. O outro ele é peão. Aonde que ele quer estar? Ele quer estar onde ele domina. E ele vai estar lá. Por isso a criminalização secundária, e eu falei só um critério, que é o de 2 critérios, territorial e de classe, o tiozão. Mas e se ele for jovem? E se ele for negro? E se ele for o retrato do medo? E se todo mundo vê nele alguma desconfiança, alguma coisa ruim, de uma história gigantesca que trilhou esse caminho? O que faz? Não faz nada. Por isso que lá está super representado por pessoas. Daí chega na prisão, eu conheci muita gente da prisão, tem amigo aí que está chegando mais de 10 anos do regime fechado. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo que está trilhando os caminhos tristes, enterrado vivo nos calabouços modernos, sem nunca ter tirado a vida de ninguém. E o Estado está tirando a tua vida. 10, 15, ele está com mais de 100 anos. E aí, quem que explica? Mais de 100 para tirar. Um salve, todo preso nessas condições é um preso político. Voltando, daí o cara, prisionalização primária, daí ele começa a assumir identidades, ética, linguagem, estética, ele começa a reconfigurar o mundo dele para se adaptar a uma realidade que é o certo pelo certo, porque a violência é a comunicação, então você tem que estar esperto. Pouca tolerância para erro aqui nesse lugar. E daí a criminalização primária. Ele vai para a rua, 800 mil presos no país, de 4 a 8 anos, então é uma porta giratória.
Tá todo mundo sendo preso e saindo, periferia, tá todo mundo indo preso, quebrada, com crise, todo mundo indo preso. Ah, porque o Brasil é justo e prende bastante. Não, é justamente o contrário. O Brasil é injusto e prende quem não tem valor de vida. Nós, negros, pobres, e faz da nossa comunidade um campo de extermínio, em que prisão e comunidade é uma coisa só. Quem está na cadeia domina quem está na rua, quem está na rua domina quem está na cadeia, e troca, e são parente, amigo. E nisso daí, o cara que passou pelo sistema de prisionalização, de mudança da identidade, vem para a rua. Na rua, e a minha conclusão da minha dissertação de mestrado, eu tentei provar o seguinte, falei, olha que louco, na rua, o moleque jovem, negro, pobre, de periferia, já é o retrato falado do medo, do mal, da ameaça à sociedade dos homens de bem. Ele já é. Agora, no momento que esse moleque, que já é, e que passa a ter como única referência masculina na tua casa, na tua rua, na vizinhança, de sucesso e êxito, fora da sujeição de estar limpando a casa do patrão, lavando a roupa dele, fazendo a comida, esquentando o todinho para o filho do patrão ir para a universidade falar discurso de liberdade e justiça. Fora desse mundo, o cara só vê no crime ali, o moleque. Um modelo possível, ou no pai dele, bem louco no bar, bêbado, caindo na valeta, ou da mãe dele, que depois de 50 anos de trabalho não tem uma renda para comprar uma casinha, para ter tranquilidade nos últimos e derradeiros tempos, entendeu? Não tem nada, ele só tem o crime, pulsando. E a televisão falando que ele tem que consumir. E o pertencimento. Esse moleque vê nesse cara do crime a única referência. E a principal instituição que configura a cultura e a identidade e a imagem desse jovem passa a ser, a partir desse vetor, que é esse cara, a prisão. Ele sofre um processo de prisionização secundária. Ele é criminoso sem ter cometido um crime. Ele é criminoso não pelo elemento do conflito que constitui crime, o negativo ou da guerra. Ele é criminoso pelo elemento e a dimensão positiva, pelo aquilo que ele admira, pelo aquilo que ele tem como referência, pelo aquilo que ele se constitui. E isso ninguém enxerga, porque ninguém vive, e quem vive não estuda o suficiente para escrever e para falar. E quando a gente pode falar, nós fala. Obrigado pela oportunidade sempre. O meu irmão Leonardo Boff, eterno Frei Leonardo Boff, o nosso querido vereador, doutor Renato, depois de vereador, depois de ter assumido o cargo e como vereador, já foi detido umas 2, 3 vezes pela polícia e espancou. O único motivo, ser negro. Como é que você, Boff, está vendo isso? Bom, eu acho, Davi... Bom, primeiro deixa saudar o Renato Freitas, e dar os parabéns a ele. Nós temos um amigo comum que foi o Frei Rui de Pini, que era um grande amigo meu. E não só era amigo, mas ele era fã da minha teologia. No que me encontrava era uma festa, uma alegria, estudamos juntos, fizemos teologia. Nunca, e senti muito que ele morreu, sabe? Inclusive, recebi aqui o necrológio dele, um homem de uma bondade extraordinária. O mel que ele fazia, recolhia daquelas florestas, era o melhor mel do Paraná, sabe? Então, eu acho que essa violência toda, ela está incrustada dentro da nossa cultura, da cultura branca dominante. Quer dizer, é a continuação da Casa Grande, que considera todos os demais gente da senzala. O Lula diz que eu vim da senzala. Digo, não, Lula, você veio da senzala virtual. Você era pobre e tudo. Você não diga que veio da senzala, porque você não é negro, mas você era pobre e veio da situação de senzala. E isso continua até hoje. E, de certa forma, se agravou, porque a violência que era concreta, a violência real, passou a ser violência simbólica, através do fake news, das calúnias, mentiras, através de todos os meios de comunicação que rebaixam os negros e todos os pobres
Então, a violência ficou completa. E isso é inaceitável, nós não podemos aceitar essa degradação. Eu acho que nós estamos destruindo as bases da socialidade brasileira. É difícil essa maioria numérica, e é considerada minoria política, mas numericamente são 54% da população que estão sendo vitimados. E consideram são as minorias políticas, porque não contam, não são consideradas pessoas humanas. Uma das meninas que trabalha conosco aqui em Petrópolis, que mora na Maré, nos contou que viu um policial, conversou com ele, ele disse, puxa, eu estou 2 horas aqui e ainda não matei ninguém. Imagina, estou 2 horas aqui e ela diz, mas por quê? Não, se for negro, ou ele é da droga, então a gente mata, ou ele vai entrar na droga, então a gente mata. Quer dizer, tem todas as razões para eliminar. E ela disse, mas ele é um irmãozinho nosso. Que irmãozinho coisa nenhuma, é um escravo. Então vejam essa mentalidade de desumanização, de desqualificação do outro. Isso é intolerável, nós não podemos aceitar. E oxalá essa democracia nossa, que é só de farsa, e que tem uma representação das piores da nossa história. E eu sei que você, Renato, pode fazer uma carreira. Você é um vereador e eu acho que é importante que você, como vereador, represente todos os teus irmãos e irmãs negros que são violados, que sofrem pelo fato de serem negros, pelo fato de ter essa cabeleira bonita que você está tendo aí. Já é motivo de ser vítima. Oxalá você vai adiante. Eu sonho com o Frei Davi e com outros que você esteja lá em Brasília, sabe? Incomodando com o teu discurso de verdade, porque você não fala palavras, você está falando coisas, você está falando fatos, porque palavras, a política é o que mais faz. E o político só pensa numa intenção, isto é, na segunda intenção. Ele sempre esconde a verdadeira intenção, que é de se aproveitar, etc. Então, oxalá você deixe uma herança de mulheres negras lá na vereança de Curitiba. Você faça o ano que vem uma campanha gloriosa. Pena que eu não voto lá. Para termos gente como você para incomodar, para fazer valer o direito e a justiça à base da Constituição, que só aplicar a Constituição é a maior violência contra a classe dominante que não respeita a Constituição. Que nós não somos a favor da violência, mas somos a favor da aplicação rigorosa daquilo que defende o direito, a justiça, a igualdade e a fraternidade das pessoas, e especialmente dar centralidade às grandes maiorias que vivem nas periferias, aqueles invisíveis, considerados, como dizia Darcy Ribeiro, considerado carvão para ser gasto na produção, considerado óleo já gasto, que não conta. Então, que você represente a dignidade da pessoa humana, a dignidade de ser negro, orgulho de ter ajudado a criar esse país que temos, porque vocês foram os grandes criadores desse país. E muitos vieram da África, que se sentiam missionários, trazendo as divindades, os axés, as religiões africanas, para incluir as pessoas. Sentiam-se enviados pelas divindades, pelos orixás, para incluir e trazer essas pessoas para dentro dessa visão mais mística, mais unida com a natureza, mais fraterna. Então, vinham com dignidade. E eles continuam resistindo, vendo. Eu fico feliz que o Frei Davi, negro, frade, aluno meu,
lutador, nunca deixou de lutar, inclusive como estudante, porque de vez em quando ele me faltava na aula e eu sabia que ele estava numa favela, defendendo o pessoal. Então, nós temos que nos articular. Eu digo, eu sou um branco, mas ninguém me impede de ser um aliado dos negros e das negras e me considerar ideologicamente um negro que defende os direitos, a dignidade dessas pessoas que são as grandes maiorias numéricas e que não podem ser consideradas minorias políticas. Elas têm que participar, têm que ser incluídas, têm que valer a sua dignidade, seus direitos. E para isso temos que ter representantes que continuamente incomodem, suscitem essas questões e usem a Constituição como arma, porque eles não podem ir contra a Constituição e obrigar a detalhá-la, aplicar aqueles princípios que ficaram abstratos, que sejam detalhados para que sejam viabilizados e aplicados às crianças, às escolas, aos negros, aos seus direitos, à sua cultura. E isso eu acho que você pode fazer com outros e conte sempre com o nosso apoio. Muito bom. O Eduardo Marinho, grande guerreiraço aí da reflexão. Eduardo Marinho, olha só, o nosso querido vereador e advogado Renato, mesmo depois de eleito, mesmo da carteira de advogado, ele foi preso 1, 2, 3, 4 vezes, não sei, ele vai dizer depois para nós, pela polícia. E uma das vezes eu vi a polícia, um policial pegou a cara do Renato e virou, e o outro policial filmou a cara dele assim, ó, abertamente com a intenção de humilhá-lo. Abertamente e explicitamente com a intenção de humilhá-lo. Foi algo planejado. Aquilo me deixou muito, muito revoltado. Eduardo Marinho, querido irmão, como é que você explica isso? Um vereador ser preso, detido, todos lá sabem que ele é vereador, porque ele é muito conhecido da cidade de Curitiba. Como é que você explica isso? Essa perseguição da polícia a um jovem negro vereador. Rapaz, isso é muito fácil. É herança da escravidão, ainda está na mente das elites. A formação das forças de segurança é toda virada para esse lado. Eu fui militar, eu fui treinado. E eu sei como é que é o processo de desumanização, de grosseirização por dentro da gente, quando você é destruído por dentro e reconstruído uma outra pessoa, cheia de agressividades, sem nenhuma consciência social, sem nenhuma sensibilidade humana, onde ali o elogio é feito à violência, à agressão, ao número de mortes que você tem. Ali se confunde respeito com medo. É uma matéria que pouco se fala. Quem é que planeja a formação desses agentes da Força de Segurança? Com que ideia? Com que intenção? Porque a intenção de trazer paz social nunca passou pela cabeça desses caras, porque não está no treinamento. Pelo contrário, o treinamento é de combate e assassinato. Você vai abater o inimigo. É como se fosse uma guerra. Eles estão em guerras contra quem? Contra as periferias, contra os mais pobres. Estão sempre em guerra. É a formação das forças de segurança, é nesse sentido mesmo. Não me espanta. E o Renato, ele visualmente, ele é um preto. Ele tem origem afro, ou talvez indígena. Ele não é um branco. Então, ele no inconsciente das forças de segurança, ele não é para ser protegido. Para ser protegido é o branco. Como é que foi criada a polícia? Foi quando Dom João VI chegou aqui com a família real fugindo do Napoleão. Que ele chegou e viu aquela mestiçaiada toda falando um português misturado com tupi-guarani, ficou apavorado e criou a Guarda Real. A polícia que protegia os nobres contra o povo. E o símbolo dessa polícia é ostentado hoje pelos policiais com orgulho. Quer dizer, a formação ideológica é antipovo, é antissocial. Eu rapidamente aprendi a tratar com polícia para não ficar tomando porrada de graça. Claro que algumas vezes não tem como evitar, mas dependendo de como você atua, eles não te encostam. Você não pode dizer para ele que ele está errado, que ele está indo contra a lei, você não pode exigir os seus direitos.
Você tem que falar baixo enquanto ele está berrando, mas você vai devagarzinho, com calma, com sabedoria. Ele acaba te estranhando, porque no treinamento dele, ele aprende a tratar com raiva e com medo. Se você tem raiva ou você tem medo, ele tá em casa. Ele está preparado para tratar com isso. Agora, se você tem calma, se você tem razão, se você tem carinho, se você devolve a agressão dele com muito carinho, com muita calma, como se ele fosse um cara mais carinhoso do mundo, ele se desloca. Ele fica sem saber o que fazer com você. Ele vai baixando o tom até mandar você embora. Ele não quer mais tratar com você, porque você é estranho. Ele se sente mais seguro tratando com alguém que reage de acordo com o esperado, ou seja, com raiva, indignação ou com medo. Então, eu aprendi que não demonstrando esse tipo de sentimento, eu tenho maior proteção. Decorando as patentes e reconhecendo o cara pelo uniforme, porque eles têm os sinais do uniforme. Eu chamo o tenente de tenente, o sargento de sargento, o cabo de cabo, o soldado de soldado, sem chamar de senhor. Chamo pela patente. Isso também me garante. É preciso criar maneiras de não ser agredido, porque o Estado é agressor. E é agressor desde sempre. Agora está se percebendo, e quando se percebe a realidade, aí cria-se a possibilidade de mudar essa realidade. Mas você tentar mudar uma sociedade que induz ao confronto, ao conflito, à briga, à disputa, você querer mudar isso, disputando, brigando, confrontando, encarando, causando violência, você está só exercendo programações sociais, está exercendo condicionamentos. É preciso agir de outra maneira. Se você quer mudar a sociedade, é preciso primeiro você mudar você mesmo. Perceber como a sociedade te fez aguerrido, violento, como o senso de justiça não precisa levar a gente para agressão. A gente pode conversar, a gente pode usar mil outras manhas, mil outras maneiras de agir fora do programado. Porque você não pode mudar a sociedade carregando com você os condicionamentos que ela te impôs, as programações que ela te impôs. Então você faz uma faculdade e sai achando que é superior a quem não tem faculdade. Você está exercendo uma programação social. Por mais revolucionário que você é um revolucionário programado. O sistema é injusto, sabe que é injusto e prepara a contestação, porque ele sabe que ele vai levantar pessoas com centro de justiça contra ele, querendo mudar. Então o Estado cria esse estado de coisas, cria as contestações inofensivas ao sistema, cria a forma de ser revolucionário que não afeta o sistema. E ele passa pela hierarquia acadêmica, por exemplo. Se você tem um curso acadêmico, você é superior a quem não tem. Esse é um engano, esse é um condicionamento. Você não pode querer organizar as massas já estão organizadas sem auxílio do Estado. É preciso oferecer condições para que as pessoas pensem por si e resolvam o que fazer, porque na periferia as pessoas resolvem muito bem o que fazer. É só dispor das informações, dos conhecimentos suficientes. Então, eu acho de uma pretensão estéril chegar lá com conhecimento acadêmico e querer organizar de cima para baixo, ou querer ensinar. É muito diferente você ensinar de você servir de conhecimentos que são direito daquelas pessoas. Elas foram roubadas nos seus direitos. Você não vai chegar para ensinar, você vai chegar para devolver o que é de direito delas. É outra postura, mano. Você chega com humildade, com igualdade, sem ser de cima para baixo. Então, esse é um condicionamento social que a gente precisa fazer dentro de si. Você não faz a revolução externa se não fizer a interna. Se não olhar para dentro de si, consciente de que você tem todas as programações que a sociedade te impôs, desde que você era moleque, desde que estava na barriga da mãe. Porque sua mãe também já passou por esses condicionamentos e as pessoas mais velhas que te receberam também passaram, criaram expectativas a seu respeito. E você, de repente, se deixou encaminhar por uma via condicionada. Por mais que você esteja buscando a justiça, você vai ter muito mais eficiência se você se desprogramar dos valores dessa sociedade e se reprogramar por iniciativa própria, criar os seus valores, criar os seus objetivos, os seus desejos, os seus comportamentos, as suas formas de se relacionar, as suas reações diante do que acontece, o seu sentimento com relação aos demais, os que você abriga e os que você provoca em volta de você. É através disso, desse trabalho profundo em si, que você vai começar a trabalhar o mundo. Porque se você quiser trabalhar o mundo sem trabalhar em si, por mais boa vontade que você tenha, o seu alcance vai ser muito pequeno.
vai ficar restrito ao seu círculo social. Se você quer abrir mais, você tem que estar muito mais aprendendo do que ensinando. Você tem que estar muito mais perguntando do que respondendo. E oferecendo, encarando as pessoas que são vistas como inferiores, como pessoas que foram roubadas no seu direito, ao seu desenvolvimento social, à sua humanidade, à sua dignidade. Então, a pessoa que foi roubada, ela não é pior do que eu, porque eu não fui roubado. Se eu não fui roubado, eu tenho maior responsabilidade. Eu tenho que ter maior tolerância. Eu tenho que ter maior capacidade de compreensão. Eu tenho que ter um respeito maior, porque a sociedade não respeitou essas pessoas. Então, se eu sou revolucionário, eu dou o que a sociedade não dá, eu dou respeito. E eu vou lá passar o conhecimento e perguntar, e agora, o que a gente faz com isso? Porque é ali que está a sabedoria. Não está na academia, não está nos livros, não está nos mestres. Está na superação de dificuldade cotidiana. Está na organização independente do Estado, que só chega lá para atrapalhar. A periferia se organiza independente do Estado e se organiza em harmonia, com solidariedade, com senso de coletividade, até por causa das dificuldades que tem que encarar. Isso une as pessoas. Não é uma questão de superioridade espiritual, é uma questão de necessidade de sobrevivência. O egoísmo cai, porque o egoísmo não vale ali. Ali você também pode estar caído. Então, quando você vê alguém caído, você se solidariza imediatamente. Não é porque você é bom, nem é para você afagar a sua consciência. É porque você sabe o que é estar caído e tem a necessidade interna de estar dando a mão a quem está caído. É isso. É preciso descer dos pedestais de vidro que a academia cria para afastar as pessoas e evitar a comunicação. O próprio linguajar acadêmico, ele é como uma cerca de arame farpado para impedir o conhecimento de chegar na grande maioria da população, que é desescolarizada de propósito, intencionalmente, para não alcançar aquelas palavras difíceis, para o conhecimento ficar restrito a uma classe que vai receber seus direitos, seus privilégios, para comandar os sabotados, para combater a massa, os exploráveis, os escravizáveis. E se você achar que isso é injusto, você perde seus direitos, suas garantias e seus privilégios. Você começa a ser discriminado. É aquela comparação que eu faço. Aquele gerente que olha para o funcionário da equipe dele, fala, fulano, o que você tem, mano? Você está diferente, você não está produzindo legal. Pô, meu filho sofreu um acidente, estou com a cabeça em outro canto, estou preocupado aqui. Faz o seguinte, mano, vai para casa, você não está trabalhando legal, vai cuidar do seu filho, mano. Amanhã você volta. Se amanhã seu filho estiver ruim, avisa e pode ficar lá. Esse gerente ele é mal visto. Ele é classe média, ele é escolarizado, mas ele demonstra sensibilidade. Ele vai ser reprimido. Ele não pode dispensar um funcionário. O gerente tem que falar para o funcionário, a empresa não tem nada a ver com seus problemas, meu irmão. Ou você trabalha direito ou você vai para a rua, porque tem um monte de gente toda para ficar no seu lugar. E você tem que engolir os seus problemas, você tem que se humilhar para garantir uma mixaria que te pagam no fim do mês. Então, a perversidade ela é premiada. Isso é rotina. A generosidade e a compreensão ela é perseguida. É sinal dos tempos. A generosidade está começando a tomar corpo dentro da coletividade humana. A solidariedade está começando a se tornar mais necessária na coletividade humana. Então é natural que os conservadores, que têm os poderes das comunicações, comecem a atacar essas coisas, a ridicularizar, a fazer campanha, como fazem desde sempre. Tudo que se movimenta para a criação de consciência social é reprimido, é difamado, é demonizado. Olha o MST, olha o ensino do MST, olha o comportamento do MST dentro da sociedade. Por que ele é tão criminalizado? Por que a agência de segurança monitora, espiona? Por quê? Porque é o pior tipo de pobre para o dominante. É o pobre que não se sente inferior. É o pobre que tem um olhar de igualdade, que entende o que está acontecendo, que tem uma certa consciência social e sabe que ele não é pobre por culpa dele. Ele é pobre por um esquema social montado para ele ser pobre, dominado por poderes econômicos. Esse pobre apavora a elite. Daí o medo que eles têm do MST. E o medo se transforma em fúria, em ódio. Quando você vê a mídia gritando muito contra alguma coisa, eu já paro para ver que tem alguma coisa de bom nessa coisa aí. E quando a mídia está elogiando muito alguma coisa, eu já desconfio logo, vai ser treta. Tem alguma coisa errada. Se a mídia está elogiando, tem alguma coisa de ruim. Nisso aí eu fechava com Brizola.
O Brizola, numa reunião do PDT, ele estava com a juventude do PDT, e eu só vi um pedacinho do vídeo. Ele dizendo assim, como referência, na dúvida, pensemos assim, tudo que a Globo for a favor, nós somos contra. Tudo que a Globo for contra, nós somos a favor. Nessa época, a mídia era quase resumida à Globo. Era a Globo, que é a dominante no país, no território nacional inteiro, e uma meia dúzia de outras menores que não apareciam nem no Ibope. Por isso ele falou a Globo. Hoje você pode estender a Globo para todas as outras empresas de comunicação, para as redes sociais, para o Facebook, para o YouTube, e a coisa está dentro, o dominante está lá, tentando impedir as mutações planetárias e sociais que são impossíveis de impedir. Eles só causam dor, problema, perseguição, tentam embarrear, dificultam, mas a mudança que vem, ela vem e acontece. É como a mudança química do carvão que vira diamante. Não tem como impedir. Novos estão nascendo, novas exceções, muito mais gente questionadora do que no meu tempo, por exemplo, que era 2 dentro de uma sala de aula, às vezes 3, 4 dentro de um colégio. Hoje você vê grupos dentro de sala de aula, de meninos de 15, 16, 17 anos, que pelo olhar você já vê que eles não estão engolindo qualquer coisa, não. Eles já olham desconfiados. E tem perguntas mais profundas. É a galera que vai assumir daqui a pouquinho. Quando a gente estiver passando para o outro lado, é a galera que vai estar assumindo esse trabalho, que já vem sendo feito há milênios e vai continuar sendo feito através das gerações. Nesse pico, nós estamos num ritmo mais acentuado. O planeta está se sacudindo, vulcões explodindo, terremotos, o mar subindo, pandemia atrás de pandemia. Quer dizer, nós estamos numa pressão de transformadora muito grande. Então, o ritmo de mutação planetária está muito acelerado. E isso aí vai criar as necessidades de evolução na própria sociedade, para se adaptar aos novos tempos que estão vindo por aí. Muito bom. Ótimo. Muita riqueza do Eduardo Marinho. Mas aí eu gostaria de ouvir agora o Renato. Renato, explica para nós aí. Foi uma vez, 2, 3 vezes que você foi detido pela polícia, da Guarda Civil e a polícia em Curitiba, após eleito vereador? Conta para nós aí. Olha, Frei, após ser eleito vereador, foi 2 vezes, né? Mas antes de ser vereador, e essa questão de ser vereador é bem isso, né? A ponta do iceberg é onde, de algum modo, tem um holofote. Então, a minha prisão sob a possibilidade de ser vereador, ela é muito extraordinária, porque, primeiro, a violência, embora nessa última vez aí foi meio violento, meio deselegante da parte dos covardes, mas dos covardes a gente espera covardia, então a gente também, né, sabe com quem a gente lida, infelizmente, né? Mas essas 2 vezes, elas são uma pontinha de um iceberg mais profundo, e lá na base desse iceberg não há luz, não há testemunhas, não tem luz nem no poste, né? Então, violência, humilhação, preconceito, racismo, prisões arbitrárias, tudo como forma de controle de determinada vila, bairro, pessoas, né? Ou o problema está onde você mora, ou o problema está com você, então você não tem muito para onde fugir, né? E Curitiba aqui, ela é extremamente higienista, ela se construiu a partir de uma visão viajada dela mesma, assim, tipo um narciso que está com um espelho mágico, né? Porque a realidade é que ele é feio, né? Mas como aquele espelho está dando uma boa coordenada, a bússola só vai naquele sentido, e o sentido é o desfiladeiro, né? Pessoas que se acham melhor, por exemplo, aqui tem um movimento Sou Meu País, né? Então, pessoas que se acham melhor que os outros e dizem que no Nordeste tem coronelismo, no Nordeste se vota mal, isso é uma pessoa fora da realidade. Não que não tenha, né? A minha família é da Paraíba, interior da Paraíba, terra dos coronéis. Mas aqui eu tô falando da terra do Lupion, tô falando da terra do Ricardo Barros, do C.R. Almeida, do Zicha, do Macedo, e é gente que é da nobreza. O prefeito atual é da nobreza do século XII. A família Macedo remonta à nobreza de Portugal. E quando começou, inaugurou aqui na invasão, no morticínio e tudo aquela covardia que foi feito, eles eram os linha de frente.
linha de frente não, né? Era a ponta, né? Então, é essa gente que ainda tenta construir esse modo de Curitiba ser. E essa Curitiba que eles reivindicam, igual o post do Rafael Greca, tempos atrás, esses dias atrás, os eslavos, os alemães, os italianos, os poloneses e ucranianos gostam desse frio de Curitiba porque se identificam e a cidade é para eles mesmo. E é isso. O cara falou isso. Falou filmando, e durante a propaganda publicitária eleitoral, ele falou bem assim, eu não sou Francisco de Assis, meu negócio não é ajudar pobre, não gosto de pobre, e a única vez que um pobre entrou no meu carro, eu vomitei. O cara falou isso, e foi eleito, tipo, é rir para não fazer igual, tá certo, o Eduardo Marinho compartilha desse raciocínio, né? Eu já fui vítima do ódio, da violência, por um bom tempo na minha vida, né? Você olha para o fundo do poço também te olha, te ama e te chama pelo nome, né? Então é aquilo, né? A janela está aberta, né? Essa janela não foi a gente que abriu. Abriram, é o que eu falei lá no início, abriram esse caminho para a gente sem consultar a gente, sem saber se era pouco ou demais, se uns aguentariam, outros ficariam pelo caminho, ou outros se renderiam ao mal, né? Essas janelas têm que estar fechadas. Uma sociedade digna, humana, não tem por que comer desse fruto. Uma sociedade humana e digna não tem por que abrir essas formas de comunicação absolutamente violenta, que é você ter que naturalizar a morte de seres humanos, porque se você não naturaliza, você não vive, porque sentir a morte de alguém, né, tipo, firmeza, é humano, é necessário, e graças a Deus a gente sente, ainda tem essa capacidade, né? Mas vou te falar, não sentir é também sobrevivência. Como que você fala para um haitiano imigrante que perdeu um monte de gente, que luto é esse? Quantos anos? Se começar a chorar, se afoga, é um mar vermelho. Não tem como, não tem essa opção. E como que eu chego, eu digo isso porque eu tenho um parceiro aqui, o Michael, aqui do centro, tem um problema na perna, cicatrizou no rosto, ele é um morador de rua e dependente químico. E ele é refém dessa violência que constituiu ele. Como que eu chego nele? Só pelo exemplo. O critério da verdade é a prática. Só pelo exemplo. Sem o exemplo, nenhuma palavra faz sentido para ele, até porque ele não fala muito bem português, mas mesmo se falasse. Então, é uma situação que a gente entra, que colocam, a gente ingedram nós, assim, e que coloca a polícia na nossa cola, Frei. E aí o que acontece? O que acontece é que eles estão tentando mandar uma mensagem, é uma luta, é uma grande luta, na verdade, que a gente está tendo em conjunto, né? Porque nós não corremos sozinhos, como diz o Mano Brown, nós é apoiado por mais de 50 mil manos, a gente graças a Deus, tem gente, né? A vida só tem sentido em comunidade, como nós moramos em várias, tem uma comunidade. Essa nossa luta, nós estamos mandando uma mensagem. A gente tem um outro caminho, a gente pode furar uma bolha, eles nos devem respeito e a gente pode ajudar a decidir os rumos da cidade. E andar no nosso carro, sendo feliz, ouvindo nossa música, entrando no cinema e de cabeça erguida. Olhar sincero e cabeça erguida. Isso é uma luta. A luta deles é a seguinte: se nós deixar esse maluco entrar, falar quem a gente é, pela experiência que ele tem, e querer trazer essa galera junto, a gente vai perder espaço. Se a gente começar a perder espaço para eles, a gente não vai mais parar de perder. Porque nós, não é nem melhor nem pior, mas nós estamos falando a verdade. E eles falam a verdade? Eu acho que não, hein? Quero ver, é uma guerra, e eles não querem deixar eu ganhar. E eu não quero deixar eles ganhar. As minhas armas, hoje, eu falo com meus parceiros, Eduardo, falo o seguinte, mano, violência, irmão. Que pá, que o fulano tem um fuzil, que o fulano tem uma pistola, que o fulano faz, que o fulano acontece. Ô, irmão, passamos dessas ideias. Se você colocar um polícia aqui, tudo que o teu parceiro faz, um polícia também faz. Tem arma, dá tiro, mata, e pá, e põe, é o cara. Agora, quero ver ter a coragem de dar um abraço sincero num mano que errou com você e que você tem como inimigo, mas um olho no olho e um abraço da hora e uma conversa
faz vocês dois retornar a ser irmão, como era lá atrás. Isso um polícia não faz. Se você fizer, você tem o meu respeito. Do contrário, é só cego guiando cego. Estamos nessas ideias também. Olha só, eu peço agora então que o Eduardo Marinho faça sua mensagem final, frente a toda a conjuntura que nós debatemos. Em segundo lugar, o Renato faça sua mensagem final, também frente a toda a conjuntura que debatemos aqui. E concluindo, o Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff, faz sua mensagem final, mas também, irmão, nos dê sua bênção como irmão e frade que você jamais deixou de ser. Então, com a palavra, o Eduardo Marinho. Vamos lá. Eu estou lamentando muito, porque muitas das falas, sobretudo as do Renato, ficou muito picotado. Eu pegava um pedacinho assim e falava, o negócio tá bom, mas aí começava a picotar de novo. Eu estou aqui mexendo a setinha para ver se o motor pega. É porque hoje caiu uma chuva de granizo aqui muito forte. Aqui é a área rural, né? No fim da tarde, quando eu terminei de trabalhar na terra aqui, eu subi para a casa do meu filho e caiu um granizo fortíssimo e caiu a internet geral aqui na região. Aí eu vim aqui para casa, assim que parou de cair as pedras, né? E estava com medo de não estar funcionando. E, de qualquer maneira, tem alguma coisa errada aqui, tá devagar. Caiu 2 vezes aqui sozinho, sabe? Eu tive que voltar. Mas eu queria pegar o papo por inteiro. Eu acho que é isso, mano. A gente está passando por um processo de sensibilização. É um processo que, externamente, ele pode ser muito violento, mas internamente ele tem que ser suave. Ele tem que ter harmonia, ele tem que ter calma, serenidade, aprovação da consciência, lucidez, visão através do tempo, a gente não se perder no imediatismo, tudo vem vindo em construção, a gente não vai ver a coisa justa agora, a gente está trabalhando na justificação há milênios, e o espaço de uma vida é umas décadas. Se a gente quiser apressar o passo, a gente acaba adotando comportamentos que só obstruem essa mutação e acabam colaborando com o sistema social do jeito que ele é, porque você vai usar os modos programados de ação, né? Você acaba se expondo na violência, se expondo no confronto, e não é por aí. O Gandhi dizia isso na década de 30, não precisa derrubar o opressor, basta parar de colaborar com ele. E como é que você para de colaborar com o opressor? Tomando consciência das mentiras em que você acredita, tomando consciência do seu próprio valor, tomando consequência de todo um processo social feito para explorar, para escravizar, para enganar, para iludir, para seduzir. Você, Renato, está num lugar muito perigoso, que aí a sedução é forte, a falsidade é forte, a regalia, ela corrompe os caráteres por aí, por onde você anda. E você, daí para frente, você vai ver muito isso. Você vai ser convidado, vai ser tentado muitas vezes a participar e vai ser discriminado se não participar, se você mantiver a sua linha. Mas é a única maneira de você ter paz com a sua consciência. Não tem outra maneira. A vida é uma passagem. E eu não tenho religião nenhuma, mas eu sinto que se você está bem com a sua consciência, você tem uma consciência atenta, dá valor a ela, e está bem com ela, com o seu comportamento, você está bem com Deus, você está bem com a espiritualidade, você está bem, você pode morrer, que você vai para um bom lugar, mano. É isso. Agradecer a atenção geral, um abraço para o Leonardo Boff, um abraço para o Frei Davi, um abraço para todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima. Valeu. Agora o Renato, o vereador e advogado Renato, dando sua mensagem final e dizendo a mensagem que você deixa para o pessoal de Jacarezinho, especialmente. Estamos caminhando e chegando na moral. Não queremos nosso povo em desespero, queremos respeito, vozes ferozes e aliados para o gueto. Mas para começar é preciso cantar. Deus me deu o dom, vou somando a minha voz a este som. Com casos de rimas vou te seduzindo, você que faz rima pra se divertir. Eu sei que o caminho é longo e há muitas turbulências no rio,
vou vivendo um dia após o outro, pratique amor, esse é meu desafio. É isso, é o rap nacional, satisfação total. Eu só tenho a agradecer, o rap foi o pai, igual a mim, aqui, quantos filhos de mãe solteira que viu no rap ali um pai para a vida inteira. Era uma tatuagem que eu ia fazer com o meu melhor amigo que infelizmente está privado da liberdade, que também não tirou a vida de ninguém, que também não praticou nenhum grande mal, mas ele é mais um jovem negro, parte de mais uma estatística. A gente não gosta disso. Enquanto a gente estiver de pé, isso daí vai estar na nossa reta, porque nós vai mudar isso. Um abraço de verdade, um beijão no coração por essa grande oportunidade de estar trocando ideia com vocês, são tudo para mim, professor. Estamos aqui na bola de meia, aqui, observando, absorvendo, né, assim, Eduardo? Estamos juntos. É isso, mano. Frei Leonardo Boff, a minha mãe escreveu aqui no chat, salve, dona Raimunda, minha mãe escreveu aqui, ó, eu li agora há pouco, que o primeiro livro que eu tive de português, que tinha que comprar, que já era ensino médio, quem deu foi o Frei Rui. Satisfação. Estamos falando várias línguas, o português, o escrito e o português falado. Nós é fluente lá e aqui. Vamos conversando, a palavra tem poder, nós estamos aprendendo todas, na medida do possível. O inglês ainda vai chegar na melhor hora. Agora, nosso irmão Frei Leonardo Boff, dando sua mensagem final, e especialmente a mensagem ao nosso irmão Jacarezinho, e a bênção sobre todos nós. Olha, eu achei que o nosso diálogo hoje foi muito interessante, porque nós escutamos a paixão do povo, as lutas, as violências, e, ao mesmo tempo, especialmente o Marinho, o Eduardo Marinho nos deu, acho que, uma chave importante, que o que vence a violência não é uma antiviolência, é o amor. Eu participei uma vez de um congresso, e nunca esqueço isso, que era sobre a reconciliação, o pessoal da África do Sul, junto com o Desmond Tutu. E um dos negros, que apanhou muito a polícia, ele repetiu aquilo que o Eduardo Marinho estava dizendo. Em vez de eu gritar com eles, eu comecei a falar baixinho, comecei a respeitar eles, chamar pela categoria deles, mostrando amor, mostrando afeto. E eles, com aquela violência e gritaria, foram se desarmando, porque eu acho que nada mais forte do que a da ternura, o amor, a relação humana, desmonta o outro. Porque ele também é humano e sente, tem coração. Então ele dizia, olha, eu deixei de apanhar muitas vezes porque, em vez de pegar e valer os meus direitos são esses, isso e aquilo, o outro não quer saber de direito, ele quer saber de porrada. Mas eu chamei pelo nome, tentei respeitá-los e fui falando baixinho e até tocar o braço deles, e, de repente, eles mesmos se dão conta da sua humanidade. Eu acho que a grande lição é essa, que é usar aquilo que eles não podem usar. O Dom Helder repetia sempre isso. Vocês devem usar as armas que a classe opressora dominante não pode usar e não sabe usar. Vocês usem o amor, usem a ternura, usem a compreensão, usem a compaixão, usem a verdade, usem a justiça. Isso eles não conseguem, porque só conhecem a relação de violência com o outro, rebaixar. Como o Papa diz, o político deve não de olhar de cima para baixo. Ele tem que se ajoelhar diante do outro para vê-lo olho no olho, peito no peito, cara na cara, como irmãos, como gente humana. Se ele olhar de cima para baixo, ele se considera senhor.
Mas se ele se rebaixar e se colocar na altura do outro, se descobre irmão. Estão na mesma luta, cada um quer ser amado e quer amar, cada um tem suas dificuldades, tem sua família, seus filhos, essas coisas comuns que todo mundo tem. Sobre isso conversar. E aí a pessoa se descobre também humana. E eu acho que essas são as armas que o povo vive. Eu já repeti muitas vezes que é a virtude básica que faz a essência do ser humano, que é a solidariedade, que é a cooperação, ela se refugiou nas periferias. No centro, na cidade, impera o individualismo, impera a afirmação de cada um contra o outro. Nas periferias, a necessidade obriga as pessoas a serem solidárias, darem-se as mãos, um levantar o outro, dividir a cesta básica. Valores fundamentais que nos humanizam e nos trazem, no fim, uma discreta felicidade. Essas armas, eu acho que devem estar na base da nova civilização que deve vir depois da pandemia. Porque se continuar depois da pandemia, nós não vamos ter futuro. A Terra não nos vai perdoar. Isso os grandes cientistas dizem. Vocês tratem bem a natureza e a Terra, senão ela vai mandar uma gama de vírus piores, até um grande, que pode carregar vocês. Mas se nós tivermos amor, respeito entre nós, respeito com a natureza, com as águas, com as plantas, considerar todo mundo irmãos e irmãs, como a encíclica diz, a Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, todos, na casa comum. A gente viver isso, e eu quero dar os parabéns ao nosso verdadeiro filósofo, porque ele intuiu isso, viveu isso. Esse amor entranhável, essa humanidade radical, isso que nos salva. E eu acho que se nós não colocarmos isso na base de uma nova humanidade que deve surgir, porque não temos alternativa, ou a gente faz isso, vamos ao encontro do pior, mas eu acho que a vida é mais forte que a morte, o amor é mais forte que qualquer outra força, e ela que move o céu, as estrelas e também nossos corações. Então eu peço ao Deus, que é aquele ser que faz ser todos os seres, que é pai e mãe, que ele tenha misericórdia e tenha um olhar de infinita bondade para aquelas 28 vítimas de Jacarezinho e suas famílias que estão sofrendo. Que Deus encontre pessoas que enxuguem as lágrimas deles, que tenham palavras de consolo, que os responsáveis pelo Estado façam justiça e não façam valer a lei do abate, porque no Rio havia a lei do abate, como se abatem animais. A polícia ia para abater as pessoas, sem matá-las. Isso não pode continuar. Então pedimos a Deus que mude a cabeça dessas pessoas, que devolva o mínimo de coração e de humanidade aos seus governantes, que eles são servidores públicos e não donos do poder. E que Deus acompanhe o povo brasileiro, que está sofrendo enormemente, que essa semana será uma semana importante para desmascarar mentiras, falsidades de um governo que não ama a vida, que se fez aliado do vírus, que é necrófilo, que é um homem do mal, homem do mal. Nós não queremos devolver mal com mal. Nós vamos devolver esse mal com bem. O ódio nós vamos dar amor. O desprezo nós vamos dar ternura. Isso é invencível e essas são as virtudes que Deus mostrou quando se aproximou de nós e se acercou com grande proximidade, fazendo-se um de nós, caminhando conosco na pessoa de Jesus, que nos acompanha, nunca nos abandona, nos mantém vivos na esperança. Nós não podemos perder a resistência, a esperança e a crença invencível que a vida é mais forte que a morte e que a vida foi feita para brilhar
e nós todos juntos celebrar a alegria de estarmos juntos, a alegria de estarmos na mesma casa comum, a terra que Deus nos deu e que nos acolhe a todos junto com a natureza. Vamos em paz e que Deus, que é Pai e Mãe, nos acompanhe, console os que estão sofrendo nos hospitais, as famílias que perderam seus entes queridos, e que, por favor, ó Deus, tenha piedade de nós. Retire esse vírus, devolva-o à natureza, liberte os seres humanos para poderem viver, e viver de forma diferente, mais humana, mais ternos e fraternos. Amém. Amém. Duas mensagens finais. Primeira mensagem final é agradecer os advogados da comunidade Jacarezinho, que junto com um dos melhores escritórios de advogado da América Latina, Tosini Freire, que tem mais de 2.000 advogados, fizeram ação voluntariamente para Loureiro do Carmo entrar contra o governador do Rio de Janeiro a favor da comunidade Jacarezinho. Então, parabéns advogado Jacarezinho e parabéns escritório Tosini Freire. Segunda mensagem. Gostaria que o meu irmão Leonardo Boff, meu irmão Eduardo Marinho e meu irmão doutor Renato, vereador, desse uma mensagem especial para o nosso irmão Eduardo Moreira. Eduardo Moreira não está aqui hoje porque ele ficou a semana inteira morando com comunidade bem pobre e carente de indígenas, sofrendo, morando, comendo o que eles comem, dormindo como eles dormem, pescando, plantando, colhendo, vivendo a experiência concreta dos sofredores. Então, agora, uma mensagem, por favor, do meu irmão Leonardo Boff, outro Eduardo Marinho, outro do doutor Renato, para o nosso irmão Eduardo Moreira. Meu caro amigo e irmão Eduardo, você mostra coerência. Não só fala do sofrimento, você se une com aqueles que sofrem junto e aprende do sofrimento. E o trabalho que você faz com o teu programa é um trabalho extraordinário, que anima as pessoas, mantém na luta, na esperança. E nós queremos que você continue com esse entusiasmo e essa força, e que você que já se espiritualizou, que possa se encher mais de graça, de iluminação, de inspiração e, às vezes, de justa indignação contra as maldades e injustiças que esse sistema faz contra o povo brasileiro, contra os pobres. É a iracúndia sagrada dos profetas, é coisa sagrada, porque há males que não podem ser tolerados, têm que ser denunciados. Como Jesus denunciou e olhava com olhar irado aqueles que cometiam as maldades. Mas o amor acima de tudo, o Espírito que nos anima e que você nos dá o exemplo de vivê-lo com coerência, unindo-se aos sofredores, que você foi lá no meio dos índios para mostrar-se irmãos deles, participando da vida, do destino, da alegria e da dor e da vida deles. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Eduardo Marinho. Opa! Olha, Frei Davi, a sua descrição do sofrimento dele, que está lá no meio da aldeia, numa oca, pescando, comendo comunitariamente, isso para mim não é nenhum sofrimento, não, isso é um privilégio. Agora, se ele lá conseguir achar os intelectuais de que falava o Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro citou uma vez que os maiores intelectuais que ele já tinha conhecido eram iletrados, e foi no meio das tribos onde ele viveu, né? Que as memórias era uma coisa alucinante. Então, se ele trouxer alguns mestres aí dos povos originários para o conhecimento liberta, para o instituto que ele está criando, seria uma aquisição preciosa, valiosa, né? Ele teria assuntos para desenvolver que são de raiz, são da base, da formação do povo brasileiro, né? O que os europeus tiveram que aprender com eles para sobreviver aqui, porque senão não sobreviveria. Esse conhecimento está todo guardado. É preciso dar proveito.
E eu não sei, não. Ele estando lá, você já não pensou nisso, né? Tomara que pense e traga alguns mestres de lá. Muito Legal. Valeu, um abraço. muito Doutor bom. Renato, advogado e vereador, sua mensagem para Eduardo Moreira. Salve, salve, Eduardo Moreira. Firmeza, um forte abraço. A gente não se conhece muito bem, eu acho que tivemos só aquela vez na live aí, mas eu tenho uma grande estima aí, tenho os meus votos aqui, que a tua experiência aí, né, com pessoas tão ricas, que tem tanto a oferecer aí, com certeza aí, construa e enriqueça e edifique aí a tua existência e essa experiência aí você consiga, com eficácia aí, né, compartilhar com nós aqui que a gente está ávido desse conhecimento que infelizmente esse Brasil oficial desperdiça aí durante todos esses séculos. A gente está nessa bala de fazer o contrário. Então, massa que você também está fazendo. Tamo junto. É nóis. O Instituto Conhecimento Liberta espera por todos vocês. Um abraço e até próxima segunda-feira, 20 horas. Muito bom. Boa noite a todos. Valeu, boa noite, geral.